Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos resolver várias questões aqui da Banca Avança São Paulo sobre regra de três simples e regra de três composta. Quem ainda não tem uma base, uma ideia ou não se recorda do que é regra de três simples e regra de três composta, no canal já tem duas videoaulas gravadas, tá? Sobre esses assuntos. Aí volta lá, dá uma pesquisada aí no canal, e vocês vão encontrar uma videoaula base sobre regra de três simples e outra sobre regra de três composta, que aliás ficou muito boa, até pra gente poder entender, né, o processo passo a passo. Mas para quem já tem familiaridade com esse assunto ou já até assistiu a essas aulas, vamos comigo aqui para resolver essas questões, tá bom? Aqui a gente já vai fazer mais direto, porque senão a gente demora muito tempo. E lembrando também que essas videoaulas base que eu estou falando, elas valem para qualquer concurso público, tá bom? Nessa videoaula de hoje nós vamos resolver especificamente questões da Banca Avança São Paulo, então, tá? Então, eu estava pesquisando questões da Banca Avança São Paulo sobre o tema, eu não achei as questões tão difíceis, são questões simples, mas que se a gente treinar aqui, na hora da prova vocês vão bater o olho, vão saber que tá falando aqui sobre regra de três simples e regra de três composta, tá bom? Então eu vou resolver as primeiras questões sobre regra de três simples, já no final da aula a gente resolve questões sobre regra de três composta. Lembrando que eu vou colocar o slide na tela, que a principal diferença entre regra de três simples e regra de três composta é que a regra de três simples, nós vamos ter três valores e um quarto a ser encontrado, né? Três grandezas e um quarto a ser encontrado. E esse valor a ser encontrado, gente, ele sempre vai estar sendo aí identificado por x. X é o valor que nós devemos encontrar, que nós precisamos encontrar. Nós estamos aqui, a questão está aqui buscando o valor de x. E já na regra de três composta, nós teremos mais de três grandezas, né? 4 grandezas ou mais. Já na regra de três composta, nós vamos ter 4 valores ou mais e um também a ser encontrado. Primeira questão aqui da Banca Avança São Paulo 2024, Câmara Municipal de Itatiba, São Paulo, agente de zeladoria. Um pacote de biscoito indica que em 3 unidades de biscoitos há 375 calorias. Supondo que a quantidade recomendada de ingestão de calorias para uma determinada pessoa é de 2.000 calorias diárias, se ela comer somente biscoitos no dia, quantas unidades de biscoitos ela deveria comer para atingir o limite recomendado? Então, olha só. Nós temos um pacote de biscoito e a cada 3 unidades de biscoito há 375 calorias. Para que a gente possa resolver de forma mais simples, tanto questões de regra de três simples e de regra de três compostas, nós vamos montar aqui uma tabela. Então, olha só, um pacote de biscoito indica que há 3 unidades de biscoitos. Então, nós vamos colocar aqui biscoito sendo representado por B. E nós temos 3 unidades de biscoito. E nessas 3 unidades há 375 calorias. Então, nós vamos colocar aqui o K de calorias. Vamos colocar aqui para indicar. Há 375 calorias. Supondo que a quantidade recomendada de ingestão de calorias para uma determinada pessoa é de 2.000 calorias diárias, então o total aqui vai ser de 2.000 calorias diárias, e se essa pessoa, né, comer somente biscoitos no dia, quantas unidades de biscoitos ela deveria comer para atingir o limite recomendado? Então, quantas unidades de biscoitos? Veja que nós não temos a quantidade de biscoitos, então esse é o valor a ser encontrado. E quando nós não temos esse valor, ele vai ser representado por x. Gente, qualquer valor que nós precisamos encontrar é representado por x. X é a nossa incógnita. Então, nós representamos aqui por x, lembrando que grandeza igualmente embaixo da grandeza que ela está sendo representada. Biscoito aqui, ó, embaixo de biscoito, caloria embaixo de caloria. Vejamos que nós temos 1, 2, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Então, nós estamos falando aqui de regra de três simples. Aí, agora que vem aqui, né, o nosso pulo do gato, porque nós precisamos agora analisar essa tabela. Quando nós falamos de grandeza, nós temos 2 tipos de grandezas.
as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. O que seria, de forma bem prática e resumida aqui, as grandezas diretamente proporcionais? As grandezas diretamente proporcionais são grandezas que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Enquanto uma grandeza diminui, a outra também diminui. Já as inversamente proporcionais, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Enquanto a grandeza diminui, a outra aumenta. E o que seria grandeza? A grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, medido ou quantificado. O exemplo, dinheiro pode ser quantificado, metros pode ser medido, velocidade, tempo. Então, tudo isso são tipos de grandeza, tá? E aí, nós precisamos agora aqui fazer a comparação entre as grandezas. Sempre quando nós vamos fazer essa comparação de grandezas, nós vamos olhar sempre para quem? Para x. X é quem comanda a nossa regra de 3 simples aqui. Então, nós vamos olhar para x. Olha só, inicialmente nós tínhamos 3 unidades de biscoito. E essas 3 unidades, elas tinham uma quantidade de 375 calorias. Agora nós temos uma quantidade de 2.000 calorias. Se nós temos mais calorias, então veja, a quantidade de calorias aumentou, então nós vamos colocar o sinal aqui de mais, tá? Então antes nós tínhamos 375 calorias, agora nós temos 2.000 calorias. Veja que essa quantidade de calorias aumentou, então nós vamos colocar um sinalzinho aqui de mais. É necessário fazer isso? Sim. A regra de 3 simples, gente, pode ser que outros professores trabalhem, né, e resolvam através de uma outra forma, mas eu gosto de resolver a regra de 3 simples da forma como eu vou resolver as questões aqui. Então, eu monto a tabela, coloco o sinalzinho de mais embaixo, porque aumentou a quantidade de calorias. Então, a medida que se aumentou, então a gente vai colocar o sinalzinho de mais. Agora, nós vamos olhar aqui para x, para biscoitos, veja, se nós tínhamos 3 unidades de biscoito, 375 calorias, se nós temos mais calorias, ou seja, significa também que a quantidade de biscoitos aqui, elas vão aumentar, tá? Se aumenta a caloria, aumenta também a quantidade de biscoito, ou seja, essas duas grandezas, tanto biscoito quanto calorias, elas são diretamente proporcionais, porque à medida que aumenta a quantidade de calorias, aumenta também a quantidade de biscoito. E na regra de 3 simples, nós temos uma regra aqui. Sinais iguais, vou colocar o slide aí na tela, sinais iguais, nós vamos multiplicar cruzado, ou seja, quando nós temos aqui, tanto embaixo da coluna de x, quanto na outra coluna, os sinais iguais, pode ser que tanto mais com mais ou menos com menos, porque essas grandezas, ao invés de estarem aumentando, elas poderiam estar diminuindo, mas os sinais, tanto desse lado, da coluna de x, quanto na outra, estivessem iguais, nós teremos grandezas diretamente proporcionais. Sinais iguais nós multiplicaríamos cruzado, ou seja, a gente faz a multiplicação em x. Já se nós tivéssemos sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, aqui nós multiplicaríamos reto, né? Nós faríamos a multiplicação reto, 3 vezes 375 e x vezes 2.000. Mas nesse caso aqui, depois a gente vai ver em questões posteriores, sinais diferentes. Nesse caso nosso aqui, nós temos sinais iguais, então nós vamos fazer essa multiplicação cruzada. Nós fazemos essa multiplicação cruzada em x, lembrando que quem comanda a regra de 3 simples é x, então nós vamos começar a multiplicação por x. 375 vezes x é igual a 375x. Lembrando também, pessoal, que quando nós temos aqui números acompanhados de letra, aqui há uma multiplicação, tá? 375x é igual. Agora nós multiplicamos 3 vezes 2.000. 3 vezes 2.000 é igual a 6.000. É igual a 6.000. Aí, o que nós fazemos agora? X aqui é uma multiplicação, tá? Não, a gente não é visível nesse ponto, mas aqui nós temos um ponto de multiplicação, porque nós temos números e letra juntos, então nós vamos deixar isolar x. 375 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 375, nós vamos isolar x. O 375 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E aí, nós vamos fazer 6.000 dividido por 375. Lembrando que isso aqui é uma fração, e uma fração é também uma divisão. É igual a 16, tá?
O resultado aí vai ser 16. Vocês fazem a continha aí de 6.000 dividido por 375, ele vai ser igual a 16. Ou seja, aí, né, eu até esqueci de colocar aqui x, né, que x é igual a 16, ou seja, a pergunta, né, aqui, né, o enunciado está perguntando quantas unidades de biscoito ela deveria comer para atingir o limite recomendado, gabarito letra E, 16. Próxima questão aí, Banca Avança São Paulo 2024, Prefeitura de Cabreúva. Um padeiro leva aproximadamente 35 minutos para assar uma fornada de pães em sua padaria. Ele precisa assar 12 fornadas iguais. Supondo que ele leve o mesmo tempo de 35 minutos para assar cada uma, quantas horas o padeiro levará para assar todas as 12 fornadas? Então, nós vamos montar nossa tabela aqui, questão bem simples, dava para resolver de forma direta, mas nós vamos resolver essa questão aqui, porque as questões da Banca Avança São Paulo sobre regra de 3 simples e regra de 3 compostas, ela estava bem simples, tá? Então, a gente vai trazer aqui mais para a gente também conseguir identificar quando se trata de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, ele leva aí um tempo, nós vamos colocar aqui, identificar aqui o tempo por T, 35 minutos, para assar uma fornada de pães em sua padaria, e ele precisa assar 12 fornadas iguais, ou seja, uma fornada ele demora 35 minutos. Ele precisa, uma fornada 35 minutos, ele precisa assar 12 fornadas iguais, que leve o mesmo tempo de 35 minutos para assar cada uma. Quantas horas, né, horas aqui está sendo identificada por tempo, o padeiro levará para assar 12 fornadas? Então, vamos fazer aquele esqueminha que nós vimos anteriormente, analisar aqui. Aqui nós tínhamos anteriormente uma fornada, agora nós temos 12, então aqui nós temos mais, né? Antes era uma, agora é 12, então nós temos mais fornadas. Se nós temos mais fornada, supostamente nós também teríamos que levar mais tempo. Veja, sinais iguais na regra de 3 simples, nós resolvemos multiplicando cruzado. Iniciando a nossa multiplicação sempre por x, uma vez x, x, isolamos o x, x é igual 35 vezes 12. Então, nós vamos fazer aqui 35 vezes 12. Aí, a multiplicação aqui mesmo, simples, tá? 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 0, 6 mais 6, 12. Sobe 1. 3 mais 1, 4. 420. Então, veja que aqui nós vamos levar 420 o quê? Minutos, tá? Porque aqui tá em minutos. Mas, nós percebemos lá, se nós olharmos agora as alternativas, nós temos em hora, então nós vamos precisar transformar aqui 420 minutos em hora. E como nós fazemos essa transformação? Dividindo essa quantidade de minutos por 60. Por que, Gra, por 60? Porque nós precisamos encontrar a quantidade de horas. Lembrando que dentro de uma hora há 60 minutos. Então, nós vamos fazer 420 dividido por 7, por 60 dá 7. 7 vezes 60, 420 para 420 nada. Ou seja, nós temos aí que x é igual a 7 horas, gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2024, Prefeitura de Cabreúva, inspetor de alunos é o cargo. Um professor leva aproximadamente 25 minutos para corrigir uma prova em sua sala de aula. Ele precisa corrigir 10 provas iguais. Supondo que ele leve o mesmo tempo de 25 minutos para corrigir cada uma, quantas horas o professor levará para corrigir todas as 10 provas? Então vamos lá, vamos montar nossa regrinha aqui, né, nossa tabela, para ver se nós estamos falando sobre regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Então vamos lá, minutos, então, ele gasta aí 25 minutos para corrigir uma única prova. Então, minutos 25 e a quantidade de provas é 1. Então, ele gasta 25 minutos para fazer a correção de uma prova. Agora, ele precisa corrigir 10 provas iguais a essa, então, prova embaixo de prova. Quanto tempo, né, ele levará para corrigir todas essas 10 provas?
quantos minutos, né? X, que nós não sabemos. X, então, é a nossa incógnita. Bom, tabelinha nossa montada, como nós sabemos que é regra de 3 simples, não regra de 3 composta, porque nós temos 1, 2, 3 valor, em 4 a ser, o quarto aqui a ser encontrado, então nós estamos falando de regra de 3 simples. Se anteriormente era uma prova e agora é 10, são mais provas. Então nós colocamos esse sinalzinho de mais embaixo. Se antes eu gastava 25 minutos para corrigir uma prova, nós podemos entender então que mais provas vai levar mais tempo. Então, nós vemos que essa grandeza aqui, as duas grandezas, tanto tempo quanto provas, são diretamente proporcionais, por isso que os sinais aqui estão iguais. E sinais iguais, nós multiplicamos cruzado, né? Nós fazemos a multiplicação aqui em cruz. Começando a nossa multiplicação sempre por x. X é quem comanda a nossa regra de 3 simples. 1 vezes x, x é igual 25 vezes 10, 250. A gente também pode fazer aqui, ó, mais um macete para vocês. Quando nós fazemos multiplicação por 10, 100 ou 1000, nós só colocamos o número aqui, como eu coloquei 25, se é por 10 eu acrescento um zero, 250. Se fosse por 100 eu acrescentaria 2 zeros, se fosse por 1000, como 1000 tem 3 zeros, eu acrescentaria 3 zeros. 10 vezes 25, 250. 250 o quê? Minutos. Aí nós vamos lá na alternativa e fala, Gra, mas eu não encontrei 250. Não, porque nós temos aqui 250 minutos, veja, minutos. E nós precisamos transformar para horas. O que nós vamos fazer? Dividir esses 250 minutos por 60, lembrando mais uma vez que uma hora ela tem 60 minutos. Então nós fazemos a multiplicação, a divisão de 250 minutos por 60 para podermos encontrar a quantidade de horas. Então, o número que mais se aproxima aqui de 60 vai ser 4, porque 4 vezes 60 é igual a 240. Então, nós vemos aqui, colocamos 240 e fazemos a subtração. 5 menos 4, 1, 0. Então, nós sobramos aqui 10 minutos. Gra, eu vou dividir os 10 minutos? Não. Para a gente fazer a transformação aqui em horas, a quantidade de horas aqui é 4 e aqui o resto é a quantidade de minutos, tá bom? Então, a quantidade aqui que vem, o valor aqui total, é a horas e a quantidade aqui, o resto, são os minutos, tá? Então, nós temos aí que x é igual a 4 horas e 10 minutos. Por isso que o nosso gabarito é letra D, gabarito letra D. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2024, Câmara de Vinhedo, cargo contador. O engenheiro recomenda que a cada 6 metros de viga se coloque 2 pilares de concreto. Serão feitos 105 metros de viga. Quantos pilares de concreto deverão ser feitos para atender à recomendação? Então, vamos mostrar mais uma vez, né, nossa tabela aqui, para sabermos se se trata de regra de 3 simples ou de regra de 3 composta. Então, vamos lá. O engenheiro recomenda que a cada 6 metros, então, a cada 6 metros de viga se coloque 2 pilares de concreto. Então, total de pilares, 2. Se serão feitos 105 metros de viga, metro embaixo de metro, 105 metros de viga, quantos pilares de concreto deverão ser feitos para atender à recomendação? Quantos pilares? Então, veja, nós precisamos encontrar a quantidade de pilares. Pilares aqui é o nosso x, x é a nossa incógnita. Nós já percebemos que se trata de regra de 3 simples, porque nós temos 1, 2, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Regra de 3 simples. Agora o que nós vamos fazer? Ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, olha só. Antes nós tínhamos 6 metros, agora nós temos 105, ou seja, nós temos mais, colocamos o sinalzinho de mais. Se nós temos mais quantidade de metros, então nós também vamos precisar de mais quantidade de pilares. Então aqui também vai aumentar, x também vai aumentar a sua quantidade de pilares. Vejamos, sinais iguais significa que à medida que aumenta a quantidade de metros, aumenta também a quantidade de pilares necessários para colocar aqui, né, nessa construção. Sinais iguais nós multiplicamos cruzado. Iniciamos a nossa multiplicação sempre por x, x é quem comanda. A nossa regra de 3 simples aqui, 6 vezes x, 6x, é igual.
2 vezes 105, 210. Agora, nós percebemos que sempre que tem um sinal de igual, nós estamos falando de uma equação. E na equação, nós precisamos isolar o x e o número nós vamos levar para o outro lado. Então, se x está aqui multiplicando, 6 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós isolamos x é igual 210 dividido por 6. Vamos fazer essa divisão aqui de 210 dividido por 6? 210 dividido por 6, nós pegamos o 21, porque o 2 é menor que 6, então nós pegamos o 1, fica 21. O número que mais se aproxima aqui é 3. 3 vezes 6, 18. Para 21, 3. Aí, 3 não dá para dividir por 6, nós abaixamos o 0. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Já fiz de forma direta aqui, porque nós estamos falando de prova de concurso público, e prova de concurso público é tempo, tá? Então, eu já faço aqui de forma direta. Nós percebemos que aqui x é igual a 35. Ou seja, quantos pilares de concreto deverão ser feitos para atender a recomendação? Alternativa, letra A, 35. Gabarito, letra A. Próxima questão aqui, Banca Avança São Paulo, 2024, Prefeitura de Juquitibá. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Prefeitura de Juquitibá, professor de educação básica. Utilizando uma mangueira cuja vazão é de 2 litros por segundo, uma piscina leva 48 horas para ficar completamente cheia. Quanto tempo levará para encher a mesma piscina se utilizarmos 4 mangueiras com uma vazão de 8 litros por segundo cada? Olha só. A cada segundo, ela vai encher, ela coloca 2 litros de água dentro da piscina. E o tempo que essa piscina leva é de 48 horas para ficar completamente cheia. Quanto tempo levará para encher a mesma piscina se utilizarmos 4 mangueiras com uma vazão de 8 litros por segundo? Então, agora que nós temos que, por segundo, como nós estamos usando 4 mangueiras, ela vai ter, lógico, uma vazão de 8 litros por segundo, porque 2 vezes 4, 8. Então, veja que aumentou a quantidade de mangueiras. Antes, nós tínhamos uma vazão aí de 2 litros por segundo utilizando uma mangueira. Agora, nós temos 4 mangueiras, então, 2 vezes 4, 8, vai sair o total de 8 litros por segundo. Precisamos, primeiramente, fazer esse cálculo aqui para a gente poder montar a nossa regra de 3 aqui. Antes, o litros por segundo era 2. 2 litros por segundo demorava 48 horas para encher essa mangueira. Agora, nós temos que 32 litros por segundo, 32 litros por segundo, vai demorar quanto tempo? Por que 32 litros? Porque, veja, agora nós temos 8 litros por segundo com 4 mangueiras. Então, 4 vezes 8 é 32, tá? Então, nós temos que agora 4 mangueiras com uma vazão de 8 litros por segundo. Então, 4 vezes 8, 32. Então, agora tá saindo aqui litros por segundo, 32 litros por segundo, tá? E aí, nós vamos analisar agora. Nós já sabemos que se trata de regra de 3 simples, porque nós temos 1, 2, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Então, olha só. Se agora, antes nós tínhamos 2 litros por segundo, agora nós temos 32 litros por segundo, ou seja, nós temos mais. E se antes nós tínhamos que com 2 litros por segundo demorava 48 horas para encher essa piscina, se agora sai 32 litros por segundo, vai demorar mais ou menos tempo? Menos tempo. 2 litros por segundo demorava 48 horas, se nós temos 32 litros agora por segundo, vai demorar menos tempo. Então, veja que nós estamos falando aqui de medidas inversamente proporcionais. Quanto mais litros por segundo eu tenho de água caindo dentro dessa piscina, menos tempo eu gasto. Nós estamos falando de medidas aqui de grandezas inversamente proporcionais. E na regra de 3 simples, slide na tela, na regra de 3 simples, sinais diferentes, nós multiplicamos em linha reta. Então, nós multiplicamos em linha reta. O que seria essa linha reta, Gra? Valores de cima com o de cima e valores de baixo com o de baixo, iniciando sempre
por quem a nossa multiplicação? Sempre por x. X é quem comanda a nossa regra de 3 simples. Então, 32 vezes x, 32x, é igual a 2 vezes 48, que é 96. 2 vezes 48, 96. 32 está multiplicando x, passa para o outro lado, dividindo. Nós vamos ter 96 dividido por 32, 3. X é igual a 3. Ou seja, quanto tempo levará para encher a mesma piscina se utilizarmos 4 mangueiras? 3 horas. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Próxima questão, Banco Avança São Paulo 2024, SAEP de Pirassununga, cargo servente de limpeza. Uma caixa de chocolates contém 24 barras. Se em uma festa, cada pessoa consome 3 barras de chocolate e há 40 pessoas presentes, quantas caixas de chocolates são necessárias para atender a demanda da festa? Então vamos lá montar nossa tabela aqui. Ou seja, em uma caixa de chocolate, então ele está perguntando, né, quantas caixas de chocolate são necessárias para atender a demanda da festa. Então nós sabemos que caixas vai ser aqui a nossa incógnita, então nós vamos colocar caixas, que uma caixa contém 24 barras de chocolate. Veja, uma caixa contém 24 barras de chocolate. Se em uma festa cada pessoa consome 3 barras de chocolate e há 40 pessoas presentes, quantas caixas de chocolate são necessárias para atender a demanda? Então, o que nós precisamos fazer? 3 vezes 40. Se há 40 pessoas e cada pessoa come 3 barras, então há 3 vezes 4, 120. 120 barras aqui. Uma festa, cada pessoa consome 3 barras de chocolate, há 40 pessoas presentes, então nós fazemos 3 vezes 40, 120. Então, ou seja, vão ser consumidas aí uma quantidade total de 120 barras. Quantas caixas de chocolate X são necessárias para atender a demanda da festa? Vejamos, nós já sabemos aqui que se trata de regra de 3 simples, porque nós temos 1, 2, 3 valores e um quarto a ser encontrado. Se trata de regra de 3 simples. Então, olha só, antes tinham, cada caixa tem 24 barras, eles vão gastar, né, consumir aí essa quantidade de pessoas 120 barras, ou seja, mais barras. E se anteriormente era uma caixa, para colocar agora, né, comportar nessa quantidade de barras, 120 barras, vai automaticamente também o que? Gastar mais caixas. Vimos aqui que se trata de grandezas diretamente proporcionais, sinais iguais. Bati o pé aqui na câmera. Sinais iguais, nós multiplicamos cruzado, iniciando a multiplicação sempre por quem? Por x. 24 vezes x, 24x é igual 1 vezes 120, 120. 24 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 120 dividido por 24 é igual a 5, x é igual a 5. Gabarito letra D, serão necessárias 5 caixas. Gabarito letra D. Próxima questão aí, Banco Avança São Paulo 2024, SAEP também, cargo servente de limpeza. Um estudante decide ler 30 páginas por dia. Se cada página do livro leva, em média, 3 minutos para ser lida, quantas horas o estudante levará para ler as 30 páginas? Então, vamos montar nossa tabela aqui. Que cada página, gente, cada página, ou seja, cada uma página, ele leva 3 minutos. Para ler 30 páginas, ele levará X. Dá para fazer de cabeça? Dá. Mas a gente também, né, como nós estamos falando aqui de concurso público e regra de 3, gente, simples é vida. Eu sempre falo isso, regra de 3 simples é vida. Você vai usar não só para as questões de concurso público, mas também para várias questões aí no seu dia a dia, né, várias necessidades do seu dia a dia aí você consegue resolver com regra de 3 simples, não só apenas em questões de regra de 3 simples e composta, não, tá? Em várias outras questões você consegue resolver usando a regra de 3, principalmente simples. Então, já vamos nos habituarmos aqui a usar a regra de 3 simples, que você vai ver que você consegue resolver outras questões também, tanto de porcentagem, por exemplo, também usando a regra de 3 simples. Então, olha só.
Ele lia, para ler uma página, gasta 3 minutos, para ler 30, gasta quanto tempo? Então, nós vamos ver aqui que antes era uma página, agora é mais, sinalzinho de mais. Se é mais página, automaticamente nós vamos levar mais minutos. Sinais iguais, nós multiplicamos, cruzado, iniciando a nossa multiplicação sempre por x. X é quem comanda a nossa regra de 3 simples. 1 vezes x, x é igual 30 vezes 3, 90. X é igual a 90 minutos. Aí você olha lá nas alternativas, Gra não tem 90 minutos, não, tá? Tudo em hora. Então, ou seja, nós precisamos transformar essa quantidade aqui, veja que nós colocamos por minutos, essa quantidade de minutos em hora. O que, que a gente faz? A gente divide aqui por 60. Dá pra fazer na cabeça também, mas... Porque a cada hora tem 60 minutos. Aqui nós percebemos que é 1, porque se nós colocarmos 2 vezes 60, 120, então passa 1 vezes 60 para 90, né? Nós subtraímos aqui, vai sobrar 30. Quando nós estamos falando em transformação aqui de horas, a gente não usa o resto, aqui é o resto. Então, aqui, uma vai ser a quantidade de horas, e aqui o minutos. O resto vai ser os nossos minutos, tá? Então, o resto é o nosso minuto. Ou seja, x é igual 1 hora e 30 minutos, tá? 1 hora e 30 minutos. Por isso que o nosso gabarito, a letra B, gabarito letra B, 1 hora e 30 minutos. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2024, Câmara de Rio Grande da Serra, cargo contador. Se uma torneira despeja 0,1 litro de água a cada segundo, quantos litros a torneira terá despejado em 12 horas? Ou seja, vamos montar nossa tabela aqui, que uma torneira, né? Uma torneira despeja 0,1 litro. Então, uma torneira, ela despeja 0,1 litro de água. Na verdade, vamos colocar água, né? Porque... Vamos colocar água aqui. Coloca o azinho de ar aqui. Água, 0,1 litro de água a cada segundo. Então, segundos, a cada 1 segundo. Quantos litros X de água, né? Quantos litros de água, que é X, a torneira terá despejado em 12 horas. 12 horas, tá? 12 horas. A cada 12 horas. Gente, lembrando aqui que 12, aqui nós estamos em segundo e aqui nós estamos em hora. E a gente precisa deixar aqui tudo numa mesma medida, tá? Então, o que nós vamos precisar fazer? Se aqui em cima tá em segundo, não tem como a gente transformar 1 segundo em hora, mas tem como nós transformarmos 12 horas em segundo. Então, o que nós vamos fazer? A cada 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos 60 minutos vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos, tá? 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Então, uma hora, gente, vamos colocar aqui 1 hora, tem 3.600 segundos. Porém, nós estamos falando de 12 horas, então o que nós precisamos fazer? 12 vezes 3.600 para ver quantos segundos tem nessas 12 horas. 12 vezes 3.600 dá 43.000. Dá 43.200 segundos, tá? 43.200 segundos. Só retomando aqui, olha só. Antes nós tínhamos que a cada 1 segundo, essa torneira, ela despeja aí 0,1 litro de água. E a questão está perguntando, em 12 horas, quantos litros de água? Nós não conseguimos transformar 1 segundo em horas, mas nós conseguimos transformar 12 horas em segundo. 1 hora tem 3.600 segundos, 12 horas vai ter 43.200 segundos. Agora, nós já sabemos que se trata de uma regra de 3 simples. Então, aqui nós temos mais segundos. Se temos mais segundos, nós teremos também mais horas. E nós multiplicamos aqui, então, cruzado. Começamos sempre a nossa multiplicação por x. 1 vezes x, x é igual. E agora nós temos 0,1 vezes 43.200. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar 1
tá? Esquece esse zero por enquanto. 1 vezes 43.200 é igual a 43.200. E agora nós precisamos transformar, porque se nós olharmos a alternativa, não tem 43.200. Veja, aqui tem uma vírgula, então a vírgula está aqui. Nós vamos passar a vírgula para cá. E o que tem depois da vírgula não interfere. Então, nós vimos que x é igual a 4.320, tá? Litros, né, que vão ser despejados aí. Nossa. Mesmo que vocês não conseguissem fazer essa transformação aqui, usando a vírgula, mesmo que vocês só tivessem esse resultado aqui de 43.200, a única alternativa que daria para C seria a alternativa A, que é 4.320. Veja que os valores das outras alternativas nem são totalmente diferentes desse. Mas aí, futuramente, quem sabe a gente pode fazer aulas aí de transformação de medidas também, que é bem legal, bem bacana. É um conteúdo muito importante, porque, por exemplo, dentro dessa alternativa, por exemplo, nós usamos aí tanto a regra de 3 simples como transformação de medidas também. Então, o que eu fiz aqui? Nós tínhamos 43.200. Nós esquecemos aqui, né, que tinha esse zero. Multiplicamos 1 vezes 43.200, 43.200. Tínhamos uma vírgula, nós pegamos a vírgula que estava aqui à direita. Aqui, nós não conseguimos ver, mas em qualquer número existe uma vírgula depois desse número, tá? Então, nós colocamos a vírgula para cá e andamos uma casa para a esquerda. Isso seria uma transformação de medidas. E o total de x é 4.320, por isso que o nosso gabarito letra A. Gabarito letra A. Próxima questão aqui, Banca Avança São Paulo 2023, DAI Santa Bárbara do Oeste. Cargo mecânico de veículos pesados. O manual de uma máquina de lavar roupas prescreve que, para cada quilograma de roupa, deve ser utilizada a quantidade de 12,5 gramas e meio de sabão em pó. Para efetuar a lavagem de 8 quilogramas de roupa, qual a quantidade de sabão em pó deve ser utilizada seguindo as prescrições do manual do usuário? Então, vamos montar a nossa tabela aqui. Vejamos. Que a quantidade de quilograma ou seja, para cada 1.000 quilogramas, né, para cada 1 quilo tem 1.000 quilogramas. Ela vai vai ser usado, né, uma quantidade de sabão em pó 12,5 gramas. Então, sabão aqui, 12,5. Para efetuar lavagem de 8 quilogramas, ou seja, 8.000 quilogramas de roupa, qual a quantidade de sabão em pó que deverá ser usado? Regra de 3 simples, nós temos 3 valores aqui. Então, se é mais roupas, automaticamente nós vamos usar o quê? Mais sabão. Sinais iguais, nós multiplicamos cruzado, 1.000 vezes x, nós sempre começamos por x, 1.000x é igual 8.000 vezes 12,5. O que a gente pode fazer aqui também, gente, é simplificar, tá? Ó, a gente simplifica esse aqui com esse aqui, ó, corta o zero, vai ficar mais fácil, tá? Vai ficar mais fácil a nossa multiplicação. Sempre que a gente puder simplificar, a gente simplifica, tá bom? Então, olha só. Aqui nós cortamos gramas com gramas, então, 1 vezes x, x. E agora nós fazemos igual 8 vezes 12,5 é igual a 100. Vamos fazer aqui 8 vezes 12,5. 8 vezes 5, 40. 2 vezes 8, 16, mais 4, 20. 2, 8 vezes 1, 8. 9, 10. Aqui deu 1.000, mas aqui a gente tem que colocar uma vírgula, né? Tá vendo? Tem uma casa depois da vírgula, então vai ser 100, tá? O número depois da vírgula a gente não leva em consideração, então x é igual a 100. Então, qual a quantidade em pó que deve ser utilizada, né, para lavar esses 8 quilos aí de roupa? 100 gramas, alternativa letra B, gabarito letra B. Próxima questão aí,
Banca Avança São Paulo 2023, Câmara Municipal de Taboão da Serra. Se cada caixa de uma agência bancária vender certa quantidade de produtos em 8 horas, é correto afirmar que 6 caixas de mesma eficiência venderão essa mesma quantidade de produtos em... Então vamos lá. Tem uma agência bancária aí, cada caixa, olha só, um caixa, ele vende uma certa quantidade de produtos em 8 horas. Em 8 horas. É correto afirmar que 6 caixas de mesma eficiência venderão essa mesma quantidade de produtos em quanto tempo? Nós não sabemos. X é a nossa incógnita. Veja, se antes era um caixa, agora é 6, então são mais caixas. Se são mais caixas, nós, para vender uma mesma quantidade de produtos, nós não sabemos a quantidade de produtos aqui e isso não tem importância. Mas vamos supor que esse caixa vendia aí 20 produtos, né? Em 8 horas. Se nós temos para vender 20 produtos, 6 caixas, então automaticamente nós pensamos que ele vai gastar menos tempo. Então, olha só, pessoal. Sinais diferentes, nós multiplicamos reto. Então, nós começamos sempre por quem? Por x. 6 vezes x, 6x é igual 1 vezes 8, 8, tá? Sempre começamos por x, senão depois, gente, o resultado dá errado. Então, olha só, 6 vezes x, 6x, nós começamos sempre por x. 1 vezes 8, 8, 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 8 dividido por 6. Então, agora nós precisamos achar que 8 dividido por 6, gente, vai dar 1,33. 1,33. Aí nós vamos olhar nas alternativas e não vai ter. Por quê? Porque nós precisamos agora fazer essa transformação aqui. Então, vejamos, gente. Aqui nós temos que essa 1 hora é 1 hora total. E esses 33 minutos? Nós pensarmos que aqui é 33% de 1 hora. E se nós pensarmos que 33% é 1/3 de 1 hora, e 1/3 de 1 hora equivale a 20 minutos, então nós temos que aqui seria 1 hora e 20 minutos. Como assim, Gra? Porque aqui é o total de horas correto. Porém, esse 33 nós precisamos converter ele em horas. Em minutos, né? Então, nós podemos fazer 33 vezes 60, que daria 19 minutos e 8 segundos, mais ou menos. Ou nós podemos pensar também que esse 33 aqui, ele é 1/3 de 1 hora, porque 33 mais 33, 63, mais 33, 99%, né? Dá quase aí 20 minutos. E 33, se ele é 1/3 de 1 hora é quanto? Nós pegamos 1 hora, tem 60 minutos. Então, 1/3 dá 20 minutos. Então, aqui seria 1 hora e 20 minutos. Por isso que gabarito letra A, tá bom? Gabarito letra A. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2021, Prefeitura de Louveira, Guarda Municipal, feminina ao cargo. Um mosaico de 12 metros foi construído utilizando-se 2.160 peças. Caso se queira construir um mosaico de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantas peças serão necessárias? Então, vamos montar nossa tabelinha aqui, que um mosaico, ele é construído, né, um mosaico de 12 metros, né, de 12 metros, então, ou seja, 1 metros aqui, o SM, ele tá identificando aqui metros, um mosaico aqui com 12 metros, ele foi construído utilizando 2.160 peças. 2.160 peças. Caso se queira construir um mosaico com 30 metros, quantas peças, né, serão necessárias? X nós não sabemos. Então, veja, se é mais metros, então nosso sinalzinho aqui tá aumentando metros, então nosso sinalzinho de mais. Se é mais metros, automaticamente vai se usar mais peças. Sinais iguais, né, à medida que a metragem aumenta também a quantidade de peças, nós multiplicamos cruzado. 12 vezes x, 12x, se a nossa multiplicação sempre por x é igual a 30 vezes 2.160 é igual, 30 vezes 2.160 é igual a 64.800. Veja, 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 64.800 dividido por 12
é igual a 5.400, tá? Então, veja só, que nós multiplicamos 30 vezes 2.160, e aí nós colocamos 12x é igual a 64.800 dividido por 12, x é igual a 5.400 peças que vão ser necessárias, por isso que o nosso gabarito é a letra E, gabarito letra E. Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2021, Prefeitura de Laranjal Paulista, o cargo é auxiliar administrativo. Para atender a alta demanda de parafusos, uma fábrica decidiu aumentar sua produção diária. Para tal, realizou a compra de mais 3 máquinas, totalizando-se 8 máquinas. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 parafusos, calcule qual será o aumento na produção diária. Aposto que vocês já estão aí, craques em resolver questões de regra de 3 simples. Vejamos, então, o total de máquinas anteriormente era 5. Por que 5, Gra? Porque nós vimos que a fábrica comprou mais 3 máquinas, totalizando 5. Ou seja, anteriormente eram 5 máquinas e era produzido diariamente um total de 750 parafusos. Agora que aumentou a quantidade de máquinas, né, que as máquinas agora são um total de 8, quantos parafusos essa fábrica fabrica diariamente? X nós não sabemos, então X é a nossa incógnita. Vejamos, mais máquinas, mais parafusos. Sinais iguais, multiplicamos cruzado, iniciando sempre a nossa multiplicação por quem? Por X. Aliás, já vão resolvendo essas questões aí, sozinhos, dá uma pausa aí, tenta resolver e depois volta aqui pra ver se acertaram, tá bom? 5 vezes X, 5x, é igual a 8 vezes 750. Vamos fazer aqui 8 vezes 750. Gente, algumas questões eu faço as continhas de multiplicação e outras não, porque senão a aula fica muito longa, tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 7 vezes 8, 56, mais 4, 60. Então, nós temos aqui um total aqui de 6.000, né? 5x está multiplicando, passa para o outro. 5 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. 6.000 dividido por 5 é igual a 1.200. X é igual, então, a 1.200. X é igual a 1.200. Aí, nós olhamos aqui nas alternativas. Nós vamos olhar aqui na nossa alternativa e tem o 1.200 ali. Só que aí, no final do enunciado, nós precisamos manter bastante atenção no final do enunciado. Por quê? Porque ele diz assim, ó. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 parafusos, calcule o que será o aumento da produção, tá? O aumento da produção. Então, ele não quer saber quantos parafusos a fábrica agora vai conseguir fabricar por dia. O total é 1.200, mas ele quer saber o aumento. Então, o que nós precisamos fazer? 1.200 agora é o total que ele fabrica, né? Que essa fábrica fabrica. 1.200, nossa, 1.200 aqui. 1.200 é o total agora. E antes fabricava a quantidade de quanto? 750, né? 750, nós vamos fazer a diferença. 0 menos 0, 0, que não dá. 10 menos 5, 5. 4, 11 menos 7, 4, então 1.200 menos 750 é igual a 450, por isso que a nossa alternativa aqui, gente, não vai ser a letra A, tá? Vai ser a letra, deixa eu ver aqui, a letra E, gabarito letra E, tá bom? Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2021, Prefeitura de Louveira, cargo médico clínico geral. Uma piscina natural de 90 metros cúbicos recebe uma vazão de 100 litros por minuto de uma nascente. Devo drenar a piscina para limpeza com conjuntos de bombas de 1,5 litros por segundo de vazão. Considerando a menor quantidade de bombas possíveis, quanto tempo levará para drenar totalmente a piscina? Bom, gente, de todas as questões aqui da Banca Avança São Paulo sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta, a que eu achei mais, assim, difícil foi essa daqui. Então, essa aqui merece aquele nosso meme que é demais para o meu eu, porque o enunciado complica bastante, né? É necessária aqui uma interpretação desse enunciado.
demanda tempo, muitas vezes, pra gente fazer a interpretação. Então, o que eu indico? Caiu numa questão que o enunciado tá muito difícil, né, de conseguir essa interpretação, tá muito confuso, deixa para resolver por último, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos que uma piscina natural de 90 metros cúbicos essa piscina recebe uma vazão de 1.000 litros por minuto de uma nascente. Então, o que nós vamos considerar aqui, né? 90 metros cúbicos. E um metro cúbico, aqui a gente precisaria também ter uma percepção aqui de transformação de medidas também, tá? Um metro cúbico, ele equivale, na verdade, né, a 1.000 litros, tá? Um metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Se nós temos 90 metros cúbicos, então nós temos 90.000 litros. 90.000 litros, tá? 90.000 litros. Ok, por enquanto. E aí, essa piscina, ela recebe uma vazão de 100 litros por minuto, tá? Então, ela recebe uma vazão de 100 litros por minuto. 100 litros por minuto de uma nascente. Então, devo drenar a piscina para limpeza. Então, agora, né, ela recebe essa quantidade de litros aí por minuto e ela deve drenar a piscina para limpeza com conjuntos de bomba, tá? De bombas de 1,5 litros por segundo de vazão. E aí, considerando a menor quantidade de bombas possíveis, quanto tempo levará para drenar totalmente a piscina? Então, olha só, 1,5 litros por segundo. 1,5 litros por segundo. Pra gente encontrar por minuto, né, porque lá ela recebe uma vazão de 100 litros por minuto. A quantidade de água que entra dentro dessa piscina são 100 litros por minuto. Então, essa pessoa, ela quer drenar a piscina, né? Ela quer fazer a limpeza dessa piscina com conjuntos de bombas de 1,5 litros por segundo, mas a entrada de água é por minuto. Então, nós vamos transformar esse 1,5 litros por segundo também em um minuto. E como que a gente faz isso? A gente multiplica 1,5 vezes 60 minutos para ficar tudo em minutos, tá? 1,5 vezes 60 é igual a 90. Ou seja, a quantidade de águas que vai sair dessa piscina são 90 litros por minuto, tá? 90 litros por minutos. Isso referente a uma bomba, tá? Uma bomba, ok? Uma bomba. Considerando a menor quantidade de bombas possíveis, quanto tempo levará para drenar totalmente a piscina? Bom, um conjunto de bombas, nós vamos multiplicar então 2 vezes 90 para saber quantos litros por minuto que sai dessa piscina, tá? 2 vezes 90 é igual, gente, a 180. Ou seja, esse conjunto de bombas, ela drena dessa piscina 180 litros por minuto. Ok? Agora a gente vai fazer um cálculo aqui, porque vejamos, né? Essa piscina, ela enche, né, com uma quantidade de 100 litros de água por minuto, e ele essa água vem de uma nascente, então continua entrando água dentro dessa piscina, e ele tá usando um conjunto de bombas que tira de dentro dessa piscina 180 litros por minuto. Então, o que nós precisamos fazer primeiramente é fazer um cálculo de 100 litros que entra. Então, entra 100 litros, entra 100 e sai 180, tá? 180 litros. Então, agora o que a gente precisa entender aqui? Vamos lá, olha só. Dentro dessa piscina, essa piscina tem uma capacidade de 90.000 litros, tá? Essa piscina, ela tem uma capacidade de 90.000 litros de água, tá? 90.000 litros de água dentro dessa piscina. E essa piscina, ela recebe água de uma nascente de 100 litros por minuto. E ele tá usando um conjunto de bombas, e esse conjunto de bombas retira de dentro dessa piscina automaticamente, ao mesmo tempo também, 80 litros, 180 litros de água. Então, na verdade, enquanto tá entrando 100, está saindo quanto, né? Entra 100
e ele tira 180. Entra 100 e ele tira 180. Mas, na verdade, o que está saindo aqui é 100 menos 180, porque entra 100 litros de água dentro dessa piscina e sai 180. Entra 100 litros e sai 180. Ou seja, o real que nós temos aqui é que está saindo 80 litros por minuto, tá? Então, tá saindo aqui 80 litros por minuto. Por quê? Ele tá usando um conjunto de bombas que tira 180 litros de água, mas continua entrando. Vejamos, então, se entra a cada um minuto, entra 100 litros e sai 180. Então, 100 litros menos 180, então, na verdade, tá saindo aqui por minutos 80 litros em um minuto. Então, se entra 100 litros e sai 180 litros, a quantidade de litros que realmente está saindo de dentro dessa piscina é 80 litros por minuto. E o total de litros que essa piscina comporta é 90 mil litros. Então, nós vamos colocar aqui 90 mil litros. E quantos minutos que levará para drenar totalmente essa piscina? X, nós não sabemos, então é X. Bom, temos uma regra de 3 simples e agora nós precisamos analisar aqui. Se antes era 80 litros e agora 90 mil, então é mais. Se antes demorava 1 minuto, agora vai demorar mais. Sinais iguais, multiplicamos em cruz, multiplicamos cruzado. 80 vezes x, 80x é igual. 90 mil vezes 1, 90 mil. 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aqui nós podemos simplificar esse com esse. Aqui nós vamos ter 9 mil dividido por 8 é igual a 1.125. Então, x é igual a 1.125 minutos, tá? 1.125 minutos. Aí nós olhamos as alternativas. Em minutos, não tem 1.125 minutos. Aí nós precisamos também olhar se tem horas. Então, nós vamos fazer 1.125. Se nós dividirmos 1.125 por 60 minutos para ver a quantidade de horas, das 60 horas nós também não temos essa alternativa. Então, gente, não tem nenhuma das alternativas. Então, gabarito é letra E, nenhuma das respostas anteriores. Por quê? A quantidade de minutos que vai demorar para esvaziar essa piscina é 1.125 minutos. Nós não temos essa alternativa, nem se nós fizermos transformar em horas, seria mais de 18 horas aqui, que tem uma das alternativas. Então, gabarito letra E. Agora, pessoal, nós vamos resolver aqui questões da Banca Avança São Paulo sobre regra de 3 composta. Como eu falei já no início dessa aula e várias vezes durante o decorrer dessa aula, a diferença de regra de 3 simples, que foi as questões que nós fizemos até agora, é que na regra de 3 simples nós temos 3 valores e um quarto a ser encontrado. Já na regra de 3 composta, nós temos 4 valores ou mais e um a ser encontrado. Quem assistiu a nossa aula base lá da regra de 3 composta, que tá muito bacana, tá muito legal, eu usei 3 métodos para resolver a regra de 3 composta. E aí vocês podem assistir lá ou através dessa aula aqui, como são só 4 questões da Banca Avança São Paulo sobre regra de 3 composta, eu vou resolver essas 4 questões utilizando os 3 métodos diferentes, tá? Então, os métodos que eu uso para a regra de 3 composta é o método das setas, o método de processos e produtos e o método de pergunta o que inverte, tá bom? Então, eu não posso ficar aqui explicando cada um, mas já tem esse conteúdo lá na nossa videoaula base. Quem não assistiu, vai lá e assiste. E aí você pode olhar qual método você vai mais se identificar e usar, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão da Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Laranjal Paulista, cargo médico. Se um pedreiro constrói um muro de 1 metro quadrado em 3 horas, então 6 pedreiros constroem um muro de 6 metros quadrados em quantas horas? Então, pessoal, nós temos agora a nossa tabela montada e como eu falei anteriormente, eu vou usar 3 métodos diferentes para resolver essas questões, ok? O primeiro método que eu vou colocar é o método das setas. O que seria esse método
das setas. O método das setas nós temos tanto uma setinha para cima quanto uma setinha para baixo, tá? E aí, a gente vai colocar a primeira seta em X, porque X está comandando aqui a nossa regra de 3 composta. Então, nós colocamos a seta, você pode usar a seta ou para cima ou para baixo, tanto faz, não tem diferença nenhuma. Eu vou usar a seta virada para X, para cima aqui em X, ok? E aí, o que eu vou pensar agora? Agora eu vou analisar essa medida com essa. Então, uma pessoa, ela constrói um muro de 1 metro em 3 horas. Se aqui antes era 1 metro, 1 metro de muro e agora é 6, então agora é mais, então eu vou colocar pra cima. Aliás, pessoal, olha aqui. Isso aqui é 1 metro para construir 1 metro de muro, eu demorei 1 hora, demorei 3 horas. Para construir 6 metros, eu vou demorar mais ou menos mais horas. Então, a setinha vai para cima. Veja que elas são aqui diretamente proporcionais. À medida que eu aumento a quantidade de muro construído, eu também aumento a quantidade de horas. Então, elas vão ser diretamente proporcionais, por isso que elas estão para cima, ok? Agora, olha só. Pedreiros. Eu tinha um pedreiro. Se um pedreiro demorava 1 hora para construir 1 metro, demorava 3 horas, agora eu tenho mais pedreiros. Se eu tenho mais pedreiros, gente, esquece a quantidade de muros. Nós vamos analisar pedreiros com horas, tá? Esquece a quantidade de muros. Se eu tenho mais pedreiros, eu vou gastar o quê? Menos horas. Se eu gasto menos horas, eu coloco a setinha para baixo. Ou seja, à medida que eu tenho mais pessoas trabalhando, eu gasto menos horas. Ah, mas são mais quantidade de metros. Isso não importa, tá? A gente vai sempre analisar uma coluna com a coluna de X. Então, se eu tenho mais pedreiros, eu gasto menos horas. O que nós vamos fazer aqui agora no método das setas? Tudo que for diretamente proporcional, a gente inverte, e o que for inversamente proporcional, a gente mantém. É isso mesmo. Então, olha só. 3x, eu não vou mudar, a coluna de x eu mantenho ela, tá? 3x. Aqui, a coluna de metro, ela tá diretamente proporcional a x, então eu vou inverter. O 1 vai para baixo e o 6 vai para cima, é isso que é inverter, tá? Olha só, o 1 vai para baixo, o 6 vai para cima. E a coluna de P, como elas são inversamente proporcionais, eu não preciso alternar. Então, eu mantenho ela 1 e 6. Ok? E aí, agora, o que eu faço? Multiplico tudo reto. Começando por quem? Começando sempre pela coluna de X, tá? X vezes 1, 1x vezes 6, 6x é igual. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 1, 18. 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 18 dividido por 6 é igual a 3, x é igual a 3, ou seja, a quantidade de horas que eu vou demorar para construir esse muro são 3 horas, por isso que o gabarito é letra A. Como eu falei, gente, que eu quero realizar essa questão usando os 3 métodos, tá bom? Então, esse é o método das setas. Agora, nós vamos usar aqui o método de produtos e processos, tá? Método de produtos e processos. Lá na nossa aula básica, aliás, tá sensacional, eu amei de verdade, gente, eu amei. A videoaula base, ela vai dar a base para vocês para qualquer concurso público e eu amei. Então, por isso que eu tô colocando aqui, porque você vai olhar a regra de 3 composta, como ela é bem mais complicada do que a regra de 3 simples, você vai olhar qual método que você identifica mais e vai usar. Então, no método de produtos e processos, quem não conseguir pegar aqui, vai lá e assiste a aula base. Nós vamos colocar uma linha aqui, né? Nós vamos fazer uma linha aqui reta e a gente desce 3 linhas aí do seu caderno e vira para a direita, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, desci e virei, usei 3 linhas. Aqui você vem, faz essa linha, sobe nessa parte aqui, ó, marca esse pontinho aqui, ó, sobe nesse ponto e vira, tá? Você vai fazer esse desenho. Agora, no método de produtos e processos, pessoal, eu tô falando método de produtos e processos, mas é métodos de processos e produtos, tá? Métodos de processos e produtos. Então, olha só, no método de processos e produtos, nós vamos colocar tudo que é processo em um lado e tudo que é produto do outro. Como assim, Gra? Processo é tudo aquilo que a gente vai usar pra gente conseguir chegar a um resultado final. Processo é tudo aquilo que a gente vai usar para chegar ao nosso produto final. Então, nessa questão aqui, o que é processo? Processo é aquilo que a gente vai usar para a gente chegar no nosso produto final. E tanto pessoas quanto horas estão trabalhando para que os muros sejam construídos. Então, os muros vai ser o nosso produto. Então, tudo que é produto fica desse lado aqui direito.
do nosso desenho e tudo que é processo, a gente coloca do lado esquerdo. O que é processo aqui? Pessoas e horas. A gente vai colocar esses dados em cima da linha, tá? E aí, na verdade, eu tinha que ter feito na linha de cima aqui, gente. Só um minutinho. Então, olha só. A gente vai colocar produtos e horas e muros, tá? Parece que é difícil, mas não é. E aí vai depender de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que prefere um método das setas e, enfim, cada um vai usar aquilo que se identificar mais. Então, olha só. Pessoas nós já temos aqui, né, que é como aqui no exemplo anterior, não vai mudar nada, 6, a gente coloca em cima da linha, tá? Horas, aqui é 3, aqui vai ser X. E muro, não muda nada os valores, tá? 3, muros 1 e aqui 6. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, só pra ficar melhor pra poder visualizar, uma linha aqui a gente vai pintar aqui de verde. Essa outra linha aqui de amarelo, não achei meu marca-texto, não é com lápis mesmo. Agora, a gente sempre calcula quem? Primeiro, x, porque x é quem comanda aqui. 6 vezes x, 6x, vezes 1, 6x é igual. 1 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Então, veja o que eu fiz aqui. Tudo que está em cima da linha amarela, que é x, que é na linha do x, ó, tudo que está em cima da linha amarela. Então, se você for usar esse método aqui de produtos e processos, até você se adaptar, né, com o método, usa 2 cores diferentes nas linhas, tá? Então, tudo que tá na linha amarela, eu multipliquei 6 vezes x, 6x vezes 1, 6x. 1 vezes 3, 3 vezes 6, ó, 18. 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 18 dividido por 6, 3, deu 3 horas também, tá? Vamos usar agora o nosso terceiro e último método para resolver essa questão, que é o método pergunta o que e inverte. Método pergunta o que e inverte. Então, a gente vai montar a nossa tabelinha aqui mais uma vez. Bem rápido. Igual inicialmente, tá? Igual inicialmente. E o que significa esse método pergunta o que e inverte? A gente é o mesmo raciocínio do exemplo anterior. A gente vai perguntar o quê? O que nós queremos? Qual o resultado final que nós queremos nessa questão, né? Nós queremos construir um muro. Não importa a quantidade de pessoas, a quantidade de tempo, nós queremos que esse muro seja construído. Então, pergunta o quê? O que nós queremos? Nós queremos um muro construído. Então, nós colocamos uma setinha aqui em muro. E a gente vai inverter só a coluna aqui de muros. Por quê? Pergunta o que, inverte. O que nós queremos? Pergunta o quê? O que nós queremos? Nós queremos um muro. Então, nós mantemos as outras colunas intactas, sem mexer. Então, a gente vai colocar aqui 3x. A gente não mexe na coluna de 3x. A coluna de pessoas também a gente não inverte. E a gente inverte só a coluna de muro. Então, 1 está em cima, vai para baixo. E o 6 está embaixo, vai para cima. A gente só inverte. E agora, a gente multiplica o que é tudo reto. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 6, 18. Na verdade, começa aqui com x, né, gente? Ai. X vezes 6, 6x, vezes 1, 6x é igual. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 6, 18. 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 18 dividido por 6, 3 horas. Deu todos os resultados iguais. E aí você vai usar o método que você mais se identificar. Eu quero que vocês deixem no comentário, Gra. Eu me identifiquei com tal método. Método das setas, o outro com método de produtos e processos, e ou método de pergunta o que inverte. Então, vocês colocam aí, até pra gente ter um feedback aqui de qual que vocês mais gostam, né, e tal, pra gente poder resolver as questões aqui de regra de 3 simples e composta. Ok? Próxima questão, Banca Avança São Paulo 2024, Prefeitura de Valinhos, cargo professor 1. Um reservatório é preenchido por uma torneira em 24 horas. Se colocarmos 3 torneiras iguais, quanto tempo levarão para preencher o volume equivalente a 3 reservatórios iguais? Olha só, essa questão aqui daria pra gente pensar assim, porque questão de concurso público é questão de rapidez também, né? A gente precisa resolver a maior quantidade de questões possíveis, principalmente quando a gente fala em matemática. Então, o reservatório é preenchido por uma torneira em 24 horas. Veja, nós temos aqui uma torneira, tá? Ai, gente, meu desenho, enfim, né? A gente não tem como ser bom em tudo, então meu desenho fica a desejar. Nós temos uma torneira que preenche um reservatório em 24 horas.
Se nós colocarmos 3 torneiras iguais, quanto tempo levarão para encher o volume equivalente a 3 reservatórios? Veja só, gente, nós tivéssemos 3 reservatórios, esse demoraria 24, esse 24, 24, olha só. Percebe que a gente demoraria as mesmas 24 horas? Então, aqui a gente já conseguiria resolver essa questão. Que essa questão, o gabarito será a letra D, 24 horas. Por quê? Nós temos 3 reservatórios. Enchendo aqui, as torneiras demorariam 24 horas, tá? Mas a gente vai resolver essas 3 questões também, usando aqui os 3 métodos que a gente usou na questão anterior. Então, a gente precisa montar nossa tabela, né? Veja só, um reservatório, quantos reservatórios? Um reservatório é preenchido, né, por uma torneira, e demora 24 horas. Quantidade de horas, 24. Se nós tivermos 3 reservatórios iguais, quanto tempo levarão? X, para que o volume equivalente a 3 reservatórios. Quantidade de reservatórios, né, torneiras aumentou aqui e a quantidade de reservatórios também aumentou. Bom, temos a nossa regra de 3 composta aqui, como nós sabemos que é a regra de 3 composta, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 valores e um sexto a ser encontrado. Então, se tem 4 valores ou mais, nós sabemos que se trata de regra de 3 composta. E aí nós vamos usar o método da seta. Como eu falei, você que escolhe aí se você quer deixar a seta de X para baixo ou para cima, eu vou deixar para cima. E a gente vai analisar a coluna de torneiras com a coluna de horas. Olha só, antes eu tinha uma torneira. Uma torneira demorava 24 horas. 3 torneiras vai demorar mais ou menos tempo? Menos tempo. Então, nós colocamos para baixo. Se nós temos mais torneiras funcionando, demora uma quantidade de horas menor. E reservatório, se antes eu tinha agora a gente esquece a coluna de torneira, vamos colocar aqui, comparar a coluna de reservatório com horas. Se antes eu tinha um reservatório demorava 24 horas para encher, 3 reservatórios vai demorar mais ou menos, vai demorar mais tempo. Mais tempo. Setinha para cima. Lembrando que no método das setas, tudo o que estiver proporcional aqui, ó, tanto reservatório quanto horas estão diretamente proporcionais, porque as setinhas estão viradas para cima. Somente torneiras que está inversamente proporcional. Então, tudo que estiver diretamente proporcional a X, a gente mantém, a gente inverte. E o que está inversamente, a gente mantém. Como assim, Gra? Então, vamos colocar aqui, ó, 24x. E aqui está inversamente proporcional, então a gente mantém. Veja que a setinha está para baixo, está inversamente proporcional a X. E aqui, como está diretamente proporcional a X, aumentou, à medida que aumentou X, aumentou aqui também o reservatório. Então, à medida que aumentou o reservatório, aumenta X. Então, aqui é 1 sobre 3, aqui a gente vai colocar 3 sobre 1, ok? E o que a gente faz agora? Multiplica tudo em linha reta. Começa por X a multiplicação. X vezes 3, 3x, vezes 1, 3x, é igual. 24 vezes 1, 24, 3 vezes 24, 72. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 72 dividido por 3 é igual a 24, que dá o total de 24 horas. Por isso que o gabarito, né? Aqui é a letra D, tá? Agora, nós vamos resolver a mesma questão usando o método de produtos e processos. Então, olha só, a gente vai colocar aqui a linha, a gente deixa 3 linhas do caderno. 1, 2, 3. Pega aqui, sobe e vira. Lembrando que no método de produtos de processos e produtos, eu tô sempre falando método de produto e processos. No método de processos e produtos, tudo que é produto fica à direita do desenho e o que for processos a gente coloca à esquerda, tá? Como que a gente sabe o que é produtos e processos, Gra? Produto é o resultado final. O que a gente quer? A gente quer saber, a gente quer encher esses reservatórios, tá? Então, nós temos reservatório, torneiras e horas. Reservatórios é o nosso produto. Então, o produto fica do lado de cá, direito. E processos, que são torneiras e horas, que é o que a gente vai usar para encher esses reservatórios, a gente deixa do lado esquerdo, tá? Vamos fazer, demarcar essa linha aqui com cores diferentes. Depois, para calcular, fica melhor. E aí, a gente só coloca os dados aqui, olha. Aqui, anteriormente, a gente tinha
24 e x na coluna de horas, então a gente só vem e coloca o 24 aqui em cima da linha, o x em cima da linha, sempre em cima da linha, tá? Pra hora que a gente for calcular, a gente encontrar esses valores. Torneira 1 e 3, a gente não muda, tá? Só coloca. E reservatórios 1 e 3, beleza. Feito isso, agora a gente vai multiplicar tudo que tá na linha amarela primeiro, por quê? Porque na linha amarela nós temos x. 3 vezes x, 3x vezes 1, 3x é igual 1 vezes 24, 24 vezes 3, 72. 3 está multiplicando, passa por outro lado dividido, 72 dividido por 3 é igual a 24, ou seja, x é igual a 24 horas também, tá? Mesmo resultado. E o último método, para resolver essa questão, método pergunta o que e inverte. Pergunta o que e inverte. Então, vamos fazer essa tabelinha aqui bem rápida. Então, olha só. Nós temos reservatórios, torneiras e horas. 1 sobre 3, 1 sobre 3. A gente vai ficar analisando tudo aqui que a gente já tem a nossa tabela montada aqui em cima, tá? X. Pergunta o que e inverte. Pergunta o quê? O que nós queremos com tudo isso? Nós queremos os reservatórios cheios, tá? Nós queremos que os reservatórios estejam cheios. Então, nós encontramos o que nós queremos, nós vamos inverter somente a coluna de reservatório. Então, reservatório, a gente começa aqui por x primeiro, né? 24 sobre x a gente mantém, torneiras a gente mantém. E o reservatório a gente inverte, é 1 sobre 3, a gente coloca 3 sobre 1. Multiplica tudo em linha reta, tá? Começando por x. X vezes 3, 3x, vezes 1, 3x, é igual 24 vezes 1, 24, vezes 3, 72. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x é igual a 24 horas, tá? Então, nós resolvemos mais uma questão aqui da Banca Avança São Paulo, de regra de 3 composta, usando os 3 métodos aí diferentes. Você vai escolher qual método que você mais identifica. E se tá ajudando você aí nos seus estudos, não deixe de colocar, Gra, qual método que eu mais identifiquei. Gra, eu me identifiquei com qual método, ok? Próxima questão aí, Banca Avança São Paulo, 2024, Câmara de Rio Grande da Serra, São Paulo, cargo agente administrativo. Uma empresa de telemarketing tem uma equipe com 6 atendentes. A equipe liga para 150 clientes a cada 2 horas. Todos os atendentes compartilham da mesma velocidade de atendimento. Acrescentando-se mais 2 atendentes na mesma velocidade dos atendentes atuais, quantas horas levarão para a equipe ligar para 200 clientes, viu? Então, eu acredito que vocês aí já estejam percebendo que, conforme o enunciado, a gente já percebe que se trata de questão de regra de 3. Então, nós vamos montar nossa tabela para saber se é regra de 3 composta. Então, uma empresa de telemarketing tem uma equipe com 6 atendentes. Então, que vai identificar atendente, 6. A equipe liga para 150 clientes a cada 2 horas, tá? Cada 2 horas. Todos os atendentes compartilham da mesma velocidade de atendimento, acrescentando-se mais 2 atendentes. Então, se antes eu tinha 6 mais 2, serão 8 atendentes a partir de agora. Na mesma velocidade dos atendentes atuais, quantas horas, X, levarão para a equipe ligar para 200 clientes? Beleza, ok, perfeito. Temos a nossa tabela aqui montada. Então, metade da nossa questão que está resolvida. Sabemos que é regra de 3 composta, porque temos 1, 2, 3, 4, 5 valores e um sexto a ser encontrado. Nós vamos usar o quê? Primeiro, o método das setas, tá? Método das setas, coloca a setinha aqui, de virada para cima para x, tá? Olha só. Se antes, para atender, né? Se antes eu tinha 150 clientes, eu gastava 2 horas. Se eu tenho 200 clientes, eu vou gastar mais ou menos horas, mais horas, setinha para cima. Se antes eu tinha 6 atendentes que gastavam 2 horas, agora eu tenho 8, vai gastar mais ou menos horas, menos horas, setinha virada para baixo. Já temos aí, sabendo que no método das setas, tudo que é diretamente proporcional a x, a gente mantém, a gente inverte, e o que for inversamente, a gente mantém. Então, olha só, 2x vem primeiro, 150 está diretamente proporcional a x, então a gente inverte, 200 vai para cima e 150 para baixo. E o 6 está inversamente proporcional, a gente mantém 6 e 8, tá? E agora, o que a gente faz? Multiplica tudo que for x aqui embaixo e tudo que for de cima com de cima. X vezes 150, 150x, vezes 8, 1.200, 1.200x é igual. 2 vezes 200, 400.
400 vezes 6, 2.400. 1.200 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Aqui a gente pode simplificar. 24 dividido por 2 é igual a 2. 24 dividido por 12, perdão, é igual a 2, tá? Então, nós temos aí gabarito letra B, gabarito letra B. Quantas horas levarão para a equipe ligar para 200 clientes? 2 horas, tá? Próximo método, né, que nós vamos usar, método de processos e produtos. A gente vai fazer uma linha aqui, para o método de processos e produtos. A gente coloca uma linha, deixa aqui 3, vira para a direita, sobe e vira. Feito isso, a gente precisa separar o que são processos e o que são produtos. Lembrando que produto é tudo aquilo que nós queremos. O que nós queremos aqui? Nós queremos que os clientes sejam atendidos. Então, clientes é o nosso produto. Então, cliente fica do lado direito e na linha de cima, né, dona Graciana? Clientes fica aqui no nosso lado direito e processos, né, que são os atendentes e as horas do lado esquerdo. E agora a gente só copia, né? 2x aqui, 2x. Ah, não, clientes, né? Cansada já, gente. Clientes, 150. 200. Horas, 2x. E 6 e 8, tá? A gente colora essa linha. Beleza? E agora a gente só multiplica, tá? Lembrando que a gente vai começar a multiplicar sempre por x, tá? 8 vezes x, 8x. 8 vezes 150 é igual a 1.200x. É igual. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 12, 200, né? 12 vezes 200, 2.400. 1.200 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, a gente simplifica. 24 dividido por 2, 2 horas, tá? Então, gabarito, a letra B. Agora, o último método, que é o método pergunta o que inverte. Então, a gente vai colocar aqui a tabelinha nossa, que já tá pronta, né? ACH 6, 8, 150, 200, 2x. Beleza? Pergunta o que inverte. O que a gente quer com tudo isso, né? Nós temos atendentes, nós temos cliente, horas. Mas atendente, horas, tá trabalhando para que os clientes sejam atendidos. Então, o que a gente quer? Pergunta o que inverte. O que a gente quer? Que cliente seja atendido. Então, nós vamos inverter aqui. No método pergunta o que inverte, a gente pergunta o que nós queremos? Cliente seja atendido. Então, nós colocamos 2x, a coluna de x se mantém, né? 2x. Clientes, pergunta o que inverte, então nós vamos inverter essa coluna. 200 vai para cima, 150 para baixo. E os atendentes mantêm também 6 e 8. E aí, a gente só multiplica, né? 8 vezes x vezes 150, 150, 150x vezes 8, 1.200x. É igual 2 vezes 200, 400, 400 vezes 6, 2.400. X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, simplifica, simplifica. 24 dividido por 12 é igual a 2, mais uma questão aí resolvida de regra de 3 composta, usando os 3 métodos. Última questão aqui, Banca Avança São Paulo 2023, Prefeitura de Rio Claro, São Paulo, Médico do Trabalho, tá? Tabela, tá? Nós vamos montar nossa tabela pra gente ver como que a gente vai resolver. Uma equipe de pintura foi contratada para pintar um conjunto de 56 prédios. Então, nós temos um conjunto aí de prédio de 56 prédios. O gerente sabe que uma equipe com 13 pessoas, então uma equipe com 13 pessoas, leva 5 dias para terminar um único prédio, tá? 5 dias para terminar um único prédio. 5 dias. Então,
O gerente sabe que, né, uma equipe com 13 pessoas, então pessoas aqui 13 pessoas, leva dias 5, para terminar um único prédio. Quantidade de prédio, 1. Então, 13 pessoas, demora 5 dias para pintar um único prédio. Quantos dias, X? Uma equipe de 26 pintores, levará para terminar o serviço? Qual o serviço, gente? 56 prédios, tá? Antes era um prédio, agora será 56. Vamos usar o método das setas aqui para iniciar? Então, nós colocamos a setinha virada para cima, em X. X é quem comanda a nossa regra de 3 composta aqui. E aí nós vamos olhar, olha só. Antes nós tínhamos um prédio, agora nós temos 56, então aumentou o número de prédios. Então, setinha virada para cima. Se antes nós tínhamos 13 pintores, demoravam 5 dias, agora nós temos 26 pintores, vai demorar mais ou menos dias. Esquece que aumentou a quantidade de prédios. Nós estamos analisando, comparando pintores com dias. Se antes nós tínhamos 13 pintores, demoravam 5 dias, agora nós temos 26 pintores, vai demorar mais ou menos dias. Menos dias, setinha virada para baixo. Lembrando que no método das setas, tudo que é proporcional, né, setinhas quando tiver iguais, a gente inverte, quando tiver inversamente proporcional, a gente mantém. Então, olha só, vamos na coluna de X, 5 sobre X. Aqui, prédio está diretamente proporcional a X, então nós invertemos, 56 vem para cima e 1 para baixo. 26, né, aqui a quantidade de pintores está inversamente proporcional a X, então a gente mantém, continua, não inverte, 13 e 26. Bom, agora é só multiplicar, começando sempre por X. X vezes 1x vezes 26, 26x, é igual 5 vezes 56, 5 vezes 56, 280, 280 vezes 13, 3.640, 3.640 dividido por 26. Já vou colocar o resultado direto, senão esse vídeo vai ficar muito longo. X é igual a 140, tá? 3.640 dividido por 26, X é igual a 140, alternativa, né? Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Método de produtos e processos. A gente coloca 3 linhas, vai para a direita. 3 linhas, sobe, vai para a direita. A gente coloca aqui, colore a nossa linha. Deve ter ficado mais, né, aberto o X, mas tudo bem. E aí, a gente, no método de processo e produtos, o que a gente faz? A gente vê tudo que é processo, fica do lado esquerdo do nosso desenho, o que é produto do lado direito. E o que é o produto? É o que nós queremos, o que nós queremos? Que os prédios sejam, né, finalizados, né, que os prédios recebam aí essa pintura. Então, prédios é o nosso produto, já pintores e dias é o nosso processo. Tanto pintores quanto dias vão trabalhar para que esses prédios sejam aí, recebam essa pintura. E aí, então, prédio 56 aqui, sempre em cima da linha, tá? Prédio 1326, prédio não, pintores 1326 e dias 5 e X aqui embaixo, beleza? Agora, o que a gente faz? A gente multiplica tudo que tá em cima da linha amarela. 26 vezes X, 26X, vezes 1, 26X, é igual 13 vezes 5, 65. 13 vezes 5, 65. 65 vezes 56, 3.640. Dividido por 26, já sabemos que X é igual a 140, deu a mesma quantidade, né? 140 dias. E agora a gente vai para o último método, que é a pergunta o que inverte. Já vou colocar a tabelinha aqui nossa, que nós já temos aqui, que é a mesma tabelinha que nós usamos aqui no primeiro exemplo. Vamos colocar aqui P, DP, pintores 13, depois foi para 26 dias, inicialmente era 5, nós não sabemos a quantidade que será agora, 1,56. Esse 1 aqui meu saiu lindo. E aí, o que a gente faz? Pergunta o quê? O que nós queremos que os prédios sejam, né, recebam essa pintura. Então, a gente pergunta o quê? Assinala aqui a nossa grandeza que a gente quer e inverte somente essa grandeza, tá? Então, a gente coloca 5x se mantém,
Aqui, 1,56, que é o que a gente quer que os prédios recebam essa pintura, a gente inverte. E a quantidade de pintores aqui a gente mantém também na mesma coluna, ok? O que a gente faz? Só multiplica x vezes 1x vezes 26, 26, x é igual 5 vezes 56, 280, 280 vezes 13, 3.640. Dividido por 26, nós também sabemos que é 140. Gabarito letra A. Gabarito letra A. Pessoal, então é isso. Tá bom? É isso que eu tinha que falar aqui das questões de regra de 3 simples, regra de 3 composta. Foi o que eu falei, né? Não achei as questões da Banca Avança São Paulo questões difíceis, mas é necessário, né? Talvez em comparação a outras bancas é um pouco mais difícil, mas se a gente também consegue aqui se identificar com um desses 3 métodos aqui e lembrar, né, a regrinha lá da regra de 3 simples, tá bom? Aí a gente consegue resolver qualquer tipo de questão, independentemente da banca, ok? Então eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha contribuído com o estudo de vocês. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!